Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quero compartilhar com você hoje em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ir e vir sem ter tempo nem para comer. Será se ele está falando da época em que o texto foi escrito, ou está falando dos dias de hoje? Parece que foi escrito para os dias de hoje, sim ou não? A correria que a gente vive hoje, o vai e vem, que tem gente que não tem tempo nem para se alimentar, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, porque você viu o culto, não quer dizer que você tem o tempo para Deus que você deveria ter. Você sabia que o culto não é momento da gente vir receber nada? Quando você olha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todo culto é momento de entrega, não é de recebimento. Por isso que a gente chama culto de celebração. Por quê? Porque é o momento da gente, da igreja, se reunir e celebrar aquilo que nós estamos vivendo com Deus no dia a dia. A gente está tão agitado que a gente não consegue tirar 1h30 para Deus num culto, sem olhar o celular, sem ir lá fora, a gente não consegue ficar mais quieto. O comportamento de uma criança assim é normal. Ontem, ministrar para as crianças, eu cansei 3 vezes mais do que eu vou cansar hoje ministrando em 2 cultos. Para ter a atenção deles é um desafio, gente. Mas que bom seria se fosse só das crianças. Mas hoje a gente percebe que até ter a atenção dos adultos, num momento como esse, que deveria ser um momento assim, sagrado, separado, porque a palavra santo quer dizer separado, um momento onde nós deveríamos estar aqui somente por Ele, com o coração totalmente voltado para Ele, mas a gente não consegue descansar. A rede social, por exemplo, a gente fica sem acessar, e eu sei porque eu acesso, eu uso também, mas graças a Deus eu estou conseguindo me disciplinar para usar da maneira correta. Mas no início, quando eu comecei esse processo de reeducação de uso das minhas redes sociais, você está sem usar a rede social, parece que você está perdendo alguma coisa toda hora. Eu sei que vocês não sentem isso, mas eu senti. É como se você está aqui, está acontecendo alguma coisa que eu preciso saber, está acontecendo alguma coisa que eu estou ficando para trás, sabe? E aí gera uma ansiedade, e você pega ali, e se você observar, virou quase que um toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que pega o celular de 5 em 5 minutos, gente, outros de 3 em 3, não dá para ter acontecido algo tão grave, uma tragédia ou algo tão, não. Mas o que é? É porque hoje a gente não está só ocupado com os nossos afazeres do dia a dia, mas a gente está com a nossa mente ocupada 24 horas. Não é à toa que nós somos a geração que mais adoeceu emocionalmente. E isso tem um porquê, gente. Isso não é por acaso. Isso não é genético, não é biológico somente. É lógico que existem casos em todas as enfermidades que é genético, que é biológico. Mas numa massa como nós temos tido agora, não é biológico por quê? Porque o DNA do ser humano sempre foi o mesmo. É em função do estilo de vida que nós estamos vivendo. E isso tanto faz estar na igreja quanto fora da igreja. E para mim aqui é que está o problema.
Porque se eu não conheço a Cristo e tenho um estilo de vida frenético, preocupado, correndo atrás das coisas materiais, correndo atrás de dinheiro, de fama, de status, de poder, de posição, disso, beleza, é normal. Mas eu conhecer a Cristo, eu estar em Cristo, e aí não tem problema essas outras coisas. O problema é que o meu coração não pode estar nessas coisas. A Bíblia não fala que dinheiro é ruim. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é ruim. Porque o amor ao dinheiro nos faz sacrificar muita coisa, inclusive a nossa própria saúde, a nossa própria vida. Quantas matérias você já viu de pessoas que mataram irmão, pai, mãe, por causa de quê? Do dinheiro, da herança. Quantos casos de crime envolvendo por causa de quê? Por causa de poder. Então o amor ao dinheiro é o problema, da mesma maneira que o amor a qualquer outra coisa que seja maior do que a Cristo também é um problema. Se você amar sua esposa ou seu esposo mais do que a Cristo, é um problema. No dia que eu amar minha esposa mais do que a Cristo, eu deixei de ser o marido que ela precisa. No dia que a minha esposa me amar mais do que a Cristo, ela não é a esposa que eu preciso. No dia que eu amar os meus filhos mais do que a Cristo, eu deixei de ser o pai ideal que eles precisam. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, a Bíblia chama de idolatria. Então, esse texto parece que foi escrito para os dias de hoje. O texto diz que muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. E gente, eu estou numa fase da vida, até porque em novembro, se Deus permitir, eu completo 50, tá? Se você quiser pegar o celular agora, eu deixo para você anotar, dia 27 de novembro, tá? 50 anos do seu pastor, não é possível que não vai rolar um presente, né? Então, e quando você chega nessa etapa que você já começa a caminhar para a linha de chegada, você começa a repensar algumas coisas. E você começa a perceber que tudo que você precisa para ser feliz é de graça. A gente começa a dar valor a coisas que a gente não dava antes. Por quê? Porque o nosso ritmo de vida, por mais que você seja uma pessoa ativa, como eu sou, proativo, mas a gente começa a reduzir, porque o organismo já não tem mais a mesma energia. Isso é natural. E quando a gente reduz a velocidade, a gente começa a perceber coisas que sempre tiveram ao nosso redor, mas a gente nunca percebeu. A gente começa a perceber coisas bonitas, valiosas, preciosas, que nos dão prazer, que sempre estiveram próximos a nós, mas a velocidade com que nós estávamos indo e vindo não nos permitia perceber. E eu queria refletir um pouco com você sobre esse texto, até porque o descanso, ele é sagrado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. O Shabat, como é conhecido pelos judeus, o Shabat não é um dia, é um princípio. Na lei ele era um dia, no Novo Testamento ele é um princípio. E o princípio do Shabat é que você e eu, nós precisamos de um dia para descansar. Nós precisamos de um dia para dedicar somente ao Senhor. E dedicar somente ao Senhor não quer dizer que você vai excluir sua família, porque tirar um dia para estar com a sua família é dedicar ao Senhor. Tirar um dia para estar só com seus filhos é dedicar esse dia ao Senhor. Tirar um dia para não fazer nada é também dedicar ao Senhor. Agora, tirar todos os dias para não fazer nada é dedicar ao diabo, porque aí é preguiça, né? E a Bíblia diz que a preguiça não vem de Deus. Então, a gente precisa entender que o descanso é algo sagrado. E se Deus orientou o descanso, é porque Ele sabe da importância disso para nós. Então, a gente precisa cuidar de nós mesmos, para que a gente possa cuidar dos outros. A melhor maneira de você cuidar da sua família é cuidando de você. Pode parecer egoísta, né? Não, vou cuidar primeiro de mim. Jesus disse: ame o Senhor de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e o teu próximo como
a ti mesmo. Muita gente interpreta esse texto dizendo, não, primeiro o próximo, depois eu. Não, peraí, vamos para a interpretação de texto. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele está colocando a maneira como eu me amo como padrão para eu amar o meu próximo. Então, se eu não me amar, eu não tenho como amar o meu próximo. Até porque a pessoa que não se ama, ela não ama mais ninguém. A pessoa que não está bem com ela mesma, ela não vai estar bem com mais ninguém. A pessoa que não está feliz, ela não vai fazer ninguém feliz. Pessoas feridas ferem. Por isso que se preocupar com nós mesmos não é egoísta, não. Porque a melhor maneira que eu tenho de cuidar desse rebanho que o Senhor me entregou, a melhor maneira que eu tenho de cuidar de 8 igrejas hoje, é cuidando de mim mesmo. Se eu não tiver saúde, como que eu vou cuidar? E aí, quem quiser aprender mais biblicamente sobre o cuidado com o corpo, dia 3 de setembro, o pastor Luciano subirá, que tem não só o ensino, mas um testemunho de vida para compartilhar conosco. Você pode estar aqui e aprender com ele biblicamente. Mas nós precisamos cuidar de nós para poder cuidarmos dos outros. Uma das grandes estratégias de uma guerra, eu li isso num livro, e eu não lembro o título, mas na hora que eu estava preparando me veio essa frase. Uma das grandes estratégias da guerra era o quê? É o descanso. Essa é uma das grandes estratégias. O caminho para aumentar o quê? A sua produtividade é o descanso. Muita gente, eu me incluo nisso, gente, para mim, isso é algo que eu tive que trabalhar muito em mim. Porque para mim, eu vivi uma época da minha vida que até, assim, se eu estava parado, eu tinha que estar igual no quartel, né? Para estar parado tem que estar no trote. Eu estava em casa, eu tinha que no mínimo estar lendo um livro. Se eu tivesse acordado, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. E isso me levou ao ponto de eu estar dirigindo, e praticamente eu apaguei dirigindo. Fui apagando, e eu consegui encostar o carro, liguei para minha esposa, ela foi me buscar. E aí eu fui para a prontoclínica, cheguei lá, fiz todos os exames, tudo 0 bala. Aí o médico foi perguntar o que eu fazia. Aí eu falei, ele falou, cara, é o seu ritmo de vida, você não tem nada, seu organismo biológico não tem nada. Chama tua esposa aqui. Eu chamei, ele disse, passa cartão, senha, tudo para ela. Eu falei, pronto, já era, né? Hashtag partiu, glória. Ele disse, eu vou te apagar por 48 horas. E ele me dopou de remédio mesmo. Ele disse, do jeito que está a tua mente, você não consegue, eu não consigo mais te desacelerar você acordado. E eu fiquei 48 horas. Eu lembro assim, eu pensava que eu estava no céu, eu pensava que eu tinha morrido mesmo, porque eu só via gente de branco entrando e saindo no quarto. Eu digo, é os anjos, né? Os anjos aqui já estão preparando, já levaram isso, então, o corpo já ficou lá, aqui é os anjos, porque os enfermeiros entravam só para renovar a medicação, né? E eu apagava de novo. Mas, gente, 2 dias depois, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. Incrível. Então, a gente precisa entender que o descanso faz parte, sabe? Deus quer usar o descanso para nos dar a força necessária para a gente vencer as batalhas que vêm pela frente. Sabe, a gente não percebe isso porque descansado, primeiro, descansado, você é muito mais inspirado do que cansado, sim ou não? Não tem como, por exemplo, quem prega, quem dá aula, sabe disso. Você vai preparar uma mensagem, você vai preparar uma aula. Cara, se você não tiver com a mente descansada, não adianta, não flui. Não flui, você não consegue. Então você se inspira mais, você mantém a mente mais positiva. Tem gente que só está vendo o lado negativo das coisas, só reclama, só murmura. E quanto mais você reclama, você sabe que mais piora, né? É a famosa lei de Murphy. Você começa a reclamar, se o pão cair, ele vai cair, ainda vai cair com a manteiga para baixo. Eu nunca vi alguém mudar uma situação reclamando, mas já vi muita gente mudar situações orando e descansando para poder tomar decisões corretas. Sabe, quando a gente está descansado, a gente consegue ter pensamentos positivos.
Tem gente que a única coisa que está precisando, sabe, para restaurar sua saúde mental, sua saúde emocional, é lógico, eu volto, cada caso é um caso. Às vezes tem casos que já é necessário uma intervenção de um profissional, tem casos que pode ser necessário uma intervenção medicamentosa, mas para chegar nesse ponto começou apenas com preocupações exageradas, com a falta de descanso, não somente físico, mas mental. Quando você está descansado, você está aberto a sonhos, ideias. Quantas e quantas ideias me vieram em momentos de eu estar ali parado para ouvir Deus e sem fazer nada. Eu descobri ainda mais o poder de você descansar no livro chamado Essencialismo. Que livro fantástico. Que livro fantástico. E ali eu percebi o quanto eu preciso estar descansado, o quanto eu preciso estar com a minha mente desocupada, para que eu possa ouvir Deus, para que eu possa ser inspirado por Deus, para que eu possa entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem gente que está dando cabeçada, tem gente que tem promessa, que recebeu palavra profética, mas está dando cabeçada. Por quê? Porque ele não entendeu que entre a palavra e o cumprimento há um processo onde Deus vai nos direcionar, e para Deus nos direcionar eu preciso estar atento para ouvir. Porque quando você está cansado e ocupado, você não consegue ouvir nem a tua mulher, nem o teu marido. Imagine o Espírito Santo, que é Espírito e fala no nosso espírito. Gente, hoje eu tenho experiências com Deus, que eu não tenho dúvida de que é Deus que está falando comigo. Falei sobre isso nos últimos cultos, de um mês para cá mais ou menos, como Deus vem falando comigo, dizendo: olha, chegou o tempo de viver o novo, chegou o tempo disso, sabe? Mas por quê? Porque eu parei para ouvir Deus. Eu digo, eu preciso parar para saber o que Deus quer de nós agora. Cansado e ocupado, você não ouve nem quem está do seu lado, muito menos a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, você vai tomar decisões erradas, sabe? Você vai fazer escolhas erradas, sabe? Você vai ter prioridades erradas, e tudo isso vai trazer consequência na nossa vida. Olhos cansados enxergam mal, ouvidos cansados ouvem mal. Não tome decisões quando você estiver cansado. Eu já tentei fazer isso. Não tente resolver problemas quando você estiver cansado, porque a possibilidade de você tomar decisões erradas, a possibilidade de você fazer escolhas erradas, ela é muito grande. Sabe, descanso não é perda de tempo. Gente, para mim, durante muitos anos, descansar era perder tempo. Vou descansar na glória. Eita, tem um monte de gente aqui que ouviu falar isso muitas vezes. Descansar na glória. Não, Deus quer que a gente descanse aqui. Por quê? Porque tem muita coisa que Ele tem para fazer, não só em nós, mas através de nós aqui. E um corpo cansado não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Uma mente cansada não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Um corpo cansado para no meio do caminho. Uma mente cansada para no meio do caminho. Uma mente cansada faz escolhas erradas e vai numa direção contrária àquilo que Deus quer. Lembra a história de Elias? Elias, depois da batalha contra os profetas de Baal, ele venceu uma estrutura infinitamente maior. Depois, em seguida, a ameaça de Jezabel fez Elias fugir e querer morrer. O que Elias precisava? Comer e descansar. É tanto que quando ele está lá no Querite, o que Deus manda para ele? Pão e água. Diz para ele: descansa e come. Era só o que Elias precisava para poder voltar a entender quem era Deus, a lembrar de quem era Deus, a lembrar do que Deus já tinha feito na vida dele, a lembrar, sabe, do que Deus ainda era poderoso para fazer. Porque o cansaço nos faz esquecer. O cansaço nos faz olhar só para os problemas. O cansaço faz olhar a gente, nos faz olhar só para nossas fraquezas. O cansaço nos faz esquecer de quem Deus é.
Descanso não é perda de tempo, é investimento na sua vida, é investimento no seu ministério. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. A minha esposa vai estar aqui à noite, que ela não está bem de saúde. Ontem ela começou a ter febre à noite, mas à noite eu creio que ela vai estar aqui. Ela não vai acreditar ver eu pregando isso. Ela vai dizer não é esse homem aí que eu era casado, não. Mas ela já tem visto na prática. Sabe, ou você guarda o sábado, e aí lembre que sábado para nós do Novo Testamento, o Shabat, é um princípio. Ou você guarda o princípio do descanso, ou o descanso vai te guardar. Ou você guarda o sábado, ou o sábado vai guardar você. A gente estava conversando essa semana, e o Billy estava, e aí o Billy, rapaz, eu não tive tempo porque eu tive que ir em Brasileia, e não sei o que, eu não estou podendo ir para academia porque eu estou, isso que eu falei, tá. Quando tu estiver internado, tu vai ver como tu vai conseguir ficar sem ir em Brasileia. Ele abriu um olhão assim para mim, só faltou ele dizer assim, está me amaldiçoando, pastor? Eu ia dizer, não, estou querendo abrir os teus olhos, porque você acha que é insubstituível, você está priorizando outras coisas. Aí no dia que você se interna, você descobre que a vida anda, que a fila anda, que a coisa anda, tudo sem você. Eu ainda brinquei com ele, eu digo, se tu morrer, eu vou fazer o casamento da Tainana com outro. É bíblico, ela tem direito, a viúva, e eu vou ter que fazer, meu amigo. Ainda vou ser amigo do cara. Não sei nem se ele está aí. Ele está aí? Tá ainda não? Tá não, né? Ainda bem. Me lembra para mim não falar isso à noite. Está no ao vivo, será, Billy? Então, por quê? Porque se a gente for querer fazer tudo que aparece, amigo, não vai ter tempo mesmo. É questão de prioridade. Ou você guarda esse princípio, ou o princípio vai ter uma hora que vai guardar você lá no leito do hospital. Não tem jeito. Por mais que eu sei que você é bombadão, que você malha, que você isso, que você toma sobre, mas você é humano. Chega uma hora que seu corpo não vai aguentar, sua mente não vai aguentar. E o pior é quando a gente não para e continua fazendo as coisas mal feitas, da maneira errada, sob a direção errada. Por quê? Porque a gente simplesmente está cansado e não consegue entender qual é a vontade de Deus para nós. A Bíblia vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabia que tem coisas que Deus só vai agir quando você se aquietar? Quando você tirar a mão? Eu lembro quando a gente ia atender pessoas, esses festivais de praia que tem nos municípios, na época que eu era praça, no bombeiro, eu ia muito. E sempre tinha casos de afogamento. Os caras enchiam a lata e daqui a pouco estava dando trabalho para a gente, né? E quando você vai retirar alguém da água que está se afogando, você tem duas opções. Tem uma técnica que você vem nadando de frente para ele. Quando chega bem próximo dele, você mergulha, vai para de trás dele e dá um soco no estômago dele. Para quê, pastor? Para que ele perca o ar e perca as forças. Porque ele perdendo as forças, você consegue retirar ele da água. A outra técnica é você esperar ele cansar. E ali quando você vê que já é ali quase o último mergulho dele, quando ele está sem força, você tira. Por quê? Porque se você for tentar tirar alguém da água, enquanto ele está se debatendo, vai você e ele para o fundo. Porque a tentativa de quem está no desespero é se agarrar no que ele tiver pela frente. No Léo não vai dar para agarrar no cabelo, mas dá na camisa, né? Então ele vai tentar agarrar em alguma coisa e vai os dois para o fundo. Da mesma maneira, Deus age conosco. Às vezes Deus está esperando só você se aquietar e deixar Ele conduzir. Você se aquietar, por que Ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Porque tem coisa que se Deus resolver você fazendo na sua movimentação, você vai achar que foi você. Você vai achar que foi suas conexões, você vai achar que foi seus amigos. E se você achar que foi você, suas conexões ou seus amigos, a glória vai para quem? Para você, para suas conexões ou para os seus amigos. Tem hora que Deus vai deixar você cansar o máximo, se render a Ele e dizer, Senhor, não tenho mais o que fazer. Aí Ele entra. Tem coisas que Deus só vai se manifestar na hora que você se aquietar. Que é para ficar claro, porque Ele diz, e sabei que eu sou Deus. O
Porque quando a gente vive agitado do jeito que a gente vive, parece que a gente esqueceu de quem Deus é. A gente acha que Deus mudou, que Deus não é mais poderoso, que Deus não é mais suficiente para resolver todos os nossos problemas. Sabe, tem muita gente com esgotamento nervoso, por falta de descanso, por não respeitar os seus próprios limites. Volto a dizer, não é 100%, tem casos que tem outras fontes. Mas eu quero que você entenda que o quanto você respeitar os teus limites vai te trazer saúde física, emocional e espiritual. Porque quando você está cansado fisicamente, emocionalmente, nem orar você consegue, nem ler a Bíblia você consegue. Tem gente que não está conseguindo congregar, não é nem porque não tem tempo, é porque não tem mais força, não tem mais saúde. Ficou tanto tempo sem congregar que perdeu a força para estar na igreja. Converso com pessoas diariamente assim: pastor, eu quero voltar, mas eu não consigo. Mas não começou dessa maneira. Começou o quê? Se afastando devagarinho. Por quê? Por causa das atividades. E aí vai perdendo as forças. Sabe, guarde o dia do seu refrigério, guarde o dia do seu descanso. Sabe, encontre o seu ritmo. Cada um de nós tem um ritmo, algo que eu aprendi. A Bíblia diz que uns dariam frutos a 10, alguns multiplicariam a 10, outros a 20, outros a 30, outros a 50, outros a 100. Sabe, meu pai dizia assim: meu filho, galinha que anda com pato vai morrer afogado. Porque na hora que o pato ele sabe voar, ele sabe andar e ele sabe nadar. Quando ele entrar na água, que a galinha entrar, já era. Não tente fazer o que o outro. Encontre o seu ritmo. O que Deus quer de você é o seu melhor. E o melhor de cada um de nós é diferente. Deus só precisa do seu melhor. Entrega o teu melhor, e você vai ver que em cima do teu melhor, como Deus multiplica. A gente encontra isso a todo instante na Bíblia. Deus pegou 5 pães e 2 peixes. Era pouco, era, mas era tudo que eles tinham. Era tudo que eles podiam dar. O que Deus fez? Multiplicou. Eu já ouvi de gente dizendo: pastor, eu não dizimo, porque meu dízimo é tão pouco que não vai fazer nem diferença. Você não entendeu nada sobre dízimo e oferta. Não é sobre quantidade. Jesus contou a história da mulher que ricos, pessoas deram em grande quantidade, mas davam do que sobrava. E teve uma mulher que deu apenas algumas moedas, e Jesus olhou e disse: ela fez mais do que todos eles. Deus quer o teu melhor, só isso. Em cima do teu melhor, Ele multiplica na tua vida, multiplica na vida da igreja, multiplica na vida de outras pessoas, e Ele vai cumprindo o propósito dEle aqui na terra. Deus não quer que você vá além do seu limite, Deus não quer que você vá além da sua capacidade, mas Ele também não quer que você fique aquém do seu limite, nem aquém da sua capacidade. Esse é o nosso grande desafio, encontrar o nosso ritmo. O objetivo, gente, não é cruzar a linha de chegada primeiro, mas o nosso objetivo como cristão é cruzar a linha de chegada com a tocha acesa. Quem está me entendendo? Não adianta você chegar e ao longo do caminho você correu tanto que a tocha se apagou. Você esqueceu de botar óleo, azeite, você esqueceu de botar brasa, você esqueceu de colocar fogo, né? Você esqueceu de estar alimentando aquele fogo, e você chegou, mas chegou com a tocha apagada. E aí a corrida não vai ter valido a pena. Sabe, a sua vida pode até estar vazia de sentido, só porque você está cansado. Eu já passei por um momento assim. Eu não via mais sentido para nada. E aí fui ao médico, fui no psicólogo. Cara, eu dizia para ele: cara, eu não tenho problema. Se você me perguntar, eu dizia para o médico: se você me perguntar, não tem um problema, mas não está legal. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou feliz como eu fazendo as mesmas coisas. E o cara disse: tem. Falei: não tem. Tem. Eu digo: não tem. Disse: eu vou te provar que tem. Aí ele fez alguns testes lá. Cansaço. Ele falou: você só está cansado, você só precisa descansar. Eu falei: então me ensina a descansar, porque eu esqueci como é que descansa. E eu tinha esquecido. Porque descansar, você pode estar em casa e não estar descansando, você pode estar deitado e não estar descansando, e você pode estar ativo e estar descansando.
A gente perdeu isso, sabe? E eu quero encerrar em Gênesis 8. Tem a história de quando Noé para a arca no Monte Ararat, ele solta a pomba. E a Bíblia vai dizer que a pomba não encontrou descanso fora da arca e ela retornou. Ela não encontrou descanso. E a gente aprende que, de uma maneira muito clara, nesse texto Deus falou comigo: não há satisfação que possa ser encontrada para a nossa alma e para o nosso espírito nas coisas terrenas. Elas são necessárias, mas elas jamais vão nos satisfazer. Ele soltou a pomba, mas ela voltou. Apenas Deus pode dar o descanso para mim e para a sua alma. Sabe, o meu trabalho, a minha família, minhas realizações, meu ministério, minha vida profissional, tudo pode ir maravilhosamente bem. Mas mesmo com todas essas áreas indo maravilhosamente bem, elas não podem preencher os desejos da nossa natureza espiritual, da nossa natureza imortal. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Senão nós vamos viver como errantes sobre a terra, buscando preencher esse vazio e esse espaço com coisas que jamais irão preencher. E de onde vem o descanso? Vem dessa busca desenfreada por encontrar sentido, prazer, significado em coisas que nunca vão te dar completamente. Ela voltou quando os portões da arca estavam fechando. Já com as asas cansadas, ela volta. Aquela pomba já não podia mais passar uma noite longe do único lugar que ela encontrava o verdadeiro descanso. Sabe, nós não podemos, entenda uma coisa, nós não podemos ficar longe dele e não podemos ficar longe de um relacionamento com ele. São duas coisas diferentes. Sabe, nós não podemos ficar longe da relação mais próxima que nós pudermos ter com ele. Então nós não podemos estar distante dele, mas não basta estar perto dele, é preciso estar nele. Quem está me entendendo? É preciso que ele esteja em mim e eu esteja nele. Estar próximo é uma coisa, estar dentro é outra coisa. Somente quando nós estivermos nele, mergulhados nele, num relacionamento pessoal com ele, numa vida de obediência a ele, é que nós vamos encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro sentido para a vida. E aí nós vamos descobrir que muitas coisas que para nós durante tempo foram importantes e prioridades, já não são mais, porque nele nós temos tudo que nós precisamos.